noite a todos. Vocês percebem o quanto essa parte, essa introdução, no começo do Evangelho, como ela é complexa. Por que ela é complexa? O que os outros irmãos das outras instituições falam a respeito da lei? Que Jesus é o fim da lei. Não é isso que é falado? Mas se Jesus é o fim da lei, como ele mesmo diz que ele não é o fim da lei, mas que ele veio cumpri-la? Não fica contraditório? É que essas questões muito antigas, elas precisam passar por um crivo de conhecimento e também de juízo da nossa parte. A gente precisa investigar isso mais a fundo para dar um sentido mais justo ao conhecimento e não personalizar o conhecimento. Os judeus, por exemplo, eles passam o conhecimento por observações diferentes. 3 pessoas fazem a mesma leitura. Se as 3 pessoas chegarem à mesma conclusão, eles aprovam aquela leitura. Se tiver um que discorda, eles vão procurar uma outra opinião ainda. Então percebe-se que eles estudam essas questões espirituais de uma forma séria. Mas e nós? Damos esse sentido de seriedade realmente a esse conhecimento? Será que os nossos irmãos das outras denominações levam o estudo a sério? Porque se nós interpretamos equivocadamente um texto desse, nós corremos o risco de prejudicar nós mesmos e principalmente a difusão do conhecimento verdadeiro que Jesus veio nos trazer. Então, a Moisés nós podemos atribuir diversas coisas. Será que ele existiu mesmo ou ele é um personagem, uma forma de contar história, assim como Abraão? Abraão não era uma pessoa, era uma espécie de uma representação, um cargo. Por isso que ele viveu tanto tempo. E as questões que Moisés trouxe são de origem realmente do povo judeu ou elas são anteriores? Aí nós vamos buscar na história. E aí percebemos que antes de Moisés já existia o Código de Hammurabi que falava as mesmas coisas. E também os egípcios ensinavam as mesmas coisas. Por coincidência, acredita-se que Moisés nasceu no Egito. Então, diante dessas informações, é preciso aí recorrer também a Allan Kardec e aos espíritos, quando eles dizem que a fé verdadeira é aquela que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se nós não conseguimos encarar os fatos ou as versões diferentes, a nossa fé ela acaba vacilando. Porque nós vamos achar que a nossa fé se baseia em coisas equivocadas, em mentiras, em fantasias. Por isso, é uma das razões que a introdução do Evangelho faz uma referência a Sócrates, para trazer o crivo da sabedoria. Não só de avaliar as coisas, mas colocar sabedoria naquilo que se conhece, naquilo que se acha também que se conhece. E depois vem trazendo Moisés. Uma reflexão muito acertada acerca daquilo que é espiritual e aquilo que é propriamente das leis civis que existiam há tempo de Moisés. Por isso que existia uma lei civil que permitia que os adolescentes que eram rebeldes podiam ser levados à praça pública e serem apedrejados, assim como as mulheres, e somente as mulheres, não os homens. Mulheres adúlteras também podiam ser apedrejadas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa lei que diz não matarás. Não é contraditório? E quando os nossos irmãos, Jesus seria o fim da lei, talvez esteja se referindo às questões de ordem civil que existe no Antigo Testamento e principalmente aquilo que é atribuído a Moisés. E aí que entra essa fé lúcida, capaz de observar as coisas e distinguir uma coisa da outra. O que é de ordem divina e o que é de ordem humana. Então, o que era de ordem humana em Moisés? Essas leis que regulavam as relações da sociedade. Pessoas rebeldes precisavam de leis mais rígidas para não serem piores do que já eram. E, por outro lado, tinha a lei puramente espiritual, que recomendava ao ser humano amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo.
como as pessoas ainda não conseguiam, talvez nem amar a si mesmo, muito menos a Deus e ao próximo, precisavam de leis que eram realmente leis muito rígidas, não tinha flexibilidade. Se cometia determinados erros e às vezes você pagava com a própria vida na matéria. Então essas questões são de ordem civil, eram leis civis, próprias para aquele costume, para aqueles costumes e para aquele povo. Por outro lado, existe a lei que Jesus fala, que ele veio dar cumprimento, que é a lei divina, que é a lei que vai trazer ordem e equilíbrio para a Terra. Ordem e equilíbrio, para que o planeta evolua, para que todos nós possamos nos reconhecer como seres espirituais e vivermos como tais, vivermos como seres espirituais. É disso que Jesus está falando. Ele veio para dar continuidade e cumprimento às leis espirituais, para que a gente conseguisse assimilar aquilo que é de ordem espiritual e vivenciar, manifestar essas leis. Quando essas leis forem atingidas aqui na Terra, será realmente a execução das leis espirituais. Nós vamos estar vivendo de acordo com essas leis espirituais. Porém, não é o fim de tudo. Quando a Terra atingir essa condição de um planeta realmente regenerado, nós vamos ter outras coisas a alcançar. Porque esse progresso, estas leis divinas, e uma das leis divinas é a lei de progresso, de evolução, elas não cessam. Então não tem como Jesus ser o fim da lei. Ele é o que ele mesmo disse, o cumprimento da lei. Ele veio para dar sentido, entendimento às leis espirituais. Não houve alguém que parou as leis divinas sobre aquilo que regula. Como é que o universo funciona? Como é que os átomos funcionam? Como é que a Terra funciona? Não funciona tudo através de leis? Então são essas leis invisíveis que regem do micro ao macro. Se essas leis fossem interrompidas, como alguns acreditam, tudo seria um caos, uma desordem. Então, nessa introdução de Moisés, o que está sendo falado é justamente para nós separarmos as coisas. O que na história, na Bíblia, nas culturas, nas diversas culturas, é de cunho espiritual, vem realmente de questões espirituais, e o que foi construído pelas pessoas, pelas culturas. Por isso existem as manifestações espiritualistas com várias expressões. Por exemplo, nós acreditamos que o hinduísmo acredita em diversos deuses, é uma leitura que nós temos. Se eu perguntar para um hinduísta que tem muito conhecimento, ele vai dizer não. Nós temos níveis de conhecimento adequados para cada pessoa. Porque tem pessoas que conseguem ver isso aqui. Então, para elas, tem um pouquinho disso. Tem pessoas que vê mais, aí tem um pouquinho mais. E tem pessoas que conseguem ver além. Aí tem um hinduísmo para quem consegue ver além. São camadas de conhecimentos diferentes. Toda a história da humanidade é assim. A espiritualidade não veio nos apresentar diretamente tudo, imediatamente, porque nós não iríamos assimilar. E assim o conhecimento espiritual ele vem sendo construído ao longo do tempo. E curiosamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem, nós não viemos ainda trazer toda a verdade. Sinal que nós não estamos ainda preparados para toda a verdade, e também depende do esforço nosso como humanidade, em buscar o conhecimento, em buscar a verdade. Porque se não tiver uma predisposição, se nós não estivermos buscando, por mais que a verdade venha e bata em nossa porta, nós vamos mandá-la embora, como diria Buda. Se eu não estou buscando, não me interessa. Se eu não tenho interesse de estudar, por mais que as coisas venham, apareçam na minha frente, eu não vou perceber elas, eu não vou notar elas. E se eu notar elas, eu não vou dar importância, eu vou desconsiderá-las. Então veja como a espiritualidade, Jesus e todos esses seres que trabalham por nós, como eles pensaram em cada detalhe, pensaram em tudo. Não foi um acidente, não foi por acaso, que esse conhecimento veio se construindo ao longo dos tempos. E hoje nós estamos num período muito favorável para o conhecimento. Por outro lado, muito perigoso. Porque quando as coisas tornam-se muito vulgarizadas, aí há as mistificações, e às vezes nós temos tendências a buscar fantasias, porque aquilo que é real exige um certo esforço.
porque a proposta real, como nós podemos observar naquilo que Sócrates nos trouxe, Jesus nos trouxe, Buda nos trouxe, é um processo longo e doloroso que é para dentro. É eu me modificar, é eu me tornar um ser melhor, um espírito melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, ser melhor para os outros. E observem como todos eles, desde Hermes do Egito, passando por Buda, Zoroastro, Confúcio, Sócrates, Jesus, doutrina espírita, todos indicam o mesmo caminho, a transformação do ser, a minha transformação. Se o outro não quiser se transformar, ele é livre. E aí entra as leis que Jesus fala. Uma dessas leis é o livre-arbítrio. Sou totalmente livre para escolher, mas também sou responsável por dar conta de tudo aquilo que eu escolher. Se eu escolher coisas que são verdadeiramente boas, muito bem para mim. Se eu escolher aquilo que é muito fácil, temporariamente, mas depois tem um preço. Se eu escolher esses outros caminhos, depois eu vou ter que dar conta desses outros caminhos. E aí entra a sabedoria divina através das vidas sucessivas, que nos concede a cumprir um outro ensinamento que Jesus nos deu. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não porque nós vamos atingir a perfeição plena, mas para que nós atinjamos a perfeição relativa, que é a nossa destinação. Que Deus os abençoe e que essas mensagens espirituais, que sempre se apresentaram para nós em épocas diversas, possam clarear os nossos juízos e fazer sentido em nossa vida. Porque isso é aquilo que nós inconscientemente buscamos. Uma libertação, um fim para aquilo que nos angustia. Paz e luz a todos nós.